Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Eu espero que estejam aí nas suas casas, nos seus consultórios, nas suas residências, né? Aí nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o software Dent One, falar um pouquinho nessa introdução agora sobre os aligners de forma geral, alguns princípios. Os nossos slides estão com algumas palavras-chave em inglês, mas é muito fácil, nós vamos estar conversando aqui em português, espanhol, inglês, se necessário. Vamos progredir. Vamos falar sobre alguns princípios, né, para poder trabalhar bem com o software Dent One. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, porque, ok, passamos. Então, obviamente, todos os colegas aí devem estar com o Dent One instalado em seus computadores, aqueles que não têm PC, né, que eles estão trabalhando, aqueles que estão trabalhando com Mac, devem ter o Parallels instalado em seu computador. Alguns colegas relataram problemas do password. No momento de fazer o seu cadastro, o password pareceu um pouquinho complicado. Então, porque realmente ele parece not available, né? Só que vocês devem colocar um número semelhante a esse, que eu estou sugerindo aqui. Claro, vocês podem mudar da maneira que vocês quiserem. Vários colegas me disseram que tinha esse problema, então nós tomamos o cuidado aqui de explicar-lhes como funciona. Ok? Vamos adiante. Então, eu vou pedir para que os amigos aí, os doutores, façam download desses STL, desses arquivos que se encontram no chat. São dois arquivos de um caso bastante simples que nós vamos aqui discutir. Vamos colocar no software para nós aprendermos. Vamos começar com casos simples, né, obviamente, né, para nós aprendermos a lidar com este software, que, a meu entender, de maneira geral, para aqueles que já trabalham, encontram um pouquinho de dificuldade no início pela quantidade de recursos, mas depois acabam navegando super bem. Um pouquinho da minha apresentação, né? Meu nome é Henrique Batti, eu queria dizer para vocês um pouquinho só da minha experiência, da minha trajetória. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo há praticamente ou mais de 30 anos, tenho mestrado e especialização em ortodontia, sou presidente atual da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual, onde eu encontro alguns colegas aqui presentes, com muito orgulho aí. Apresentei casos, né, para adquirir o selo Board, e trabalhei com algumas empresas, entre elas a Dentsply GAC, o Exceed, né, da Rússia, a Dentsply americana, aqui no Brasil a Adtech, e atualmente sou Cole, né, que é um líder de opinião para Dent One para a América Latina, com muita honra. Bom, um pouquinho do Exceed LX, foi um software que nós ajudamos a desenvolver, obviamente, a parte da ortodontia lingual nesta época, né? Em 2014 nós começamos o nosso projeto, e é um software de posicionamento de brackets que está na nuvem, assim como o Dent One. Bom, começamos aqui com o conceito que a empresa nos passa e que a mim me parece bastante coerente. Os alinhadores são muito interessantes para casos de pequenos apinhamentos, recidivas, detalhamento final de casos de maior complexidade. Então, assim como casos de menor complexidade. Então, assim, basicamente, colegas, eu acho que nós temos aqui que abordar o tratamento com esses dispositivos, ao invés de colocar brackets. Isso já está ficando consolidado na nossa disciplina, na nossa ortodontia há muito tempo, né? A ponto que nós distribuímos as nossas terapias da seguinte maneira: hoje em dia, de 2016 para cá, nós fizemos aí uma mudança muito grande, desde 2016, como os alinhadores substituíram a ortodontia lingual, para quem trabalha bastante com ortodontia estética, até que nós alcançamos aí e demos esse nome, né, a própria Diorco, de early debond, né, a remoção de brackets precoce ao longo dos tratamentos. Então, quando fazemos tratamentos mais complexos, seguimos com a ortodontia fixa e removemos os brackets precocemente para finalizar com alinhadores. Alguns podem se perguntar, mas nós tratamos somente casos de pequena complexidade? Na verdade, não. Nós já estamos aí há algum tempo introduzindo casos de maior complexidade na nossa clínica. Veja esse caso, por exemplo, onde nós encontramos uma mordida profunda, uma relação de classe 2, considerável, principalmente do lado direito, e esse caso está em finalização, e veja aí que em praticamente um ano
a evolução do caso, que bonito ficou. Então, assim, alinhadores para casos complexos funcionam, mas tem aí algumas dificuldades? Sim, mas funcionam. Não são os alinhadores, e sim o seu plano de tratamento, a conjuntura de você, a comunhão de vários fatores e que você vai agregar para conseguir tratar os casos de maior complexidade. Perguntam sempre, né? E também nós nos perguntamos, seriam os alinhadores o futuro da nossa ortodontia? Bom, gente, eu não vou aqui fazer uma afirmação de futuro, porque realmente as coisas mudam muito, mas o que a gente sabe é que a qualidade de vida dos pacientes é melhor com aligners. Então, seguido por lingual e por aparelhos vestibulares, segundo esta pesquisa de 2021. Ou seja, devemos considerar que os pacientes se sentem melhor com os alinhadores, isso a gente sabe, né, da prática. Mas eu quero também comentar com vocês, não está publicado, isso não está publicado. Pode liberar. Paulinho, fecha o microfone. Desculpa. Ok? Não, sem problema. Que os ortodontistas, não está publicado que os ortodontistas, a qualidade de vida também nossa é melhor com os alinhadores. Por que é melhor? Numa análise muito sucinta, porque nós não temos emergência, porque a possibilidade de iatrogenias ela é reduzida, nós sabemos disso. Óbvio que ortodontistas bem preparados não passam por problemas tão absurdos ou graves como esse demonstrado na quintessência, e porque a higiene dos nossos pacientes é melhor. Então, reduzimos o número de problemas, a qualidade de vida também é melhor para nós. Agora, é algo que talvez seja diferente para grande parte dos colegas. Why Planner? Por que planificar os casos dos nossos pacientes, sendo que existem as empresas? Olha, porque assim, de uma forma bastante sucinta e até filosófica, eu acho que a gente tem que pensar que está chegando uma era de desafios por tecnologia digital, está chegando pelas empresas, está reconhecendo a possibilidade de movimentar os dentes cada vez mais facilmente, né? Utilizando aí seus algoritmos e seus mecanismos de movimento dentário. Então, eu acho que está chegando uma parte muito difícil da ortodontia. Agora, quando você é planner, você é dono do seu negócio, você dá as cartas, você faz o seu segmento do seu próprio negócio, você faz a coordenação, o gerenciamento da produção dos alinhadores, e aí sim você se torna o protagonista e as empresas podem ser os seus parceiros. E uma das parceiras que eu mais tenho prezado é a Dent One. Bom, agora sim, também podemos contar que você consegue reduzir, você consegue economizar dinheiro e tempo, né? Se você é um clínico, você tem uma clínica, seja individual ou em grupo, né? Você consegue distribuir esses alinhadores muito mais rápido e, obviamente, 70% do custo menor, se você é planner. Você também pode ser, se você pode oferecer o serviço para os colegas, sendo um service provider. Então, você pode criar um modelo de negócio. Isso já é conhecido em vários lugares e você pode usar o próprio software que está na nuvem aí para dar andamento dos seus casos. Quando você se torna planner, você aprende a lidar com setups virtuais de maneira planejando, você também faz melhores revisões de terceiros. Se você usa um serviço de terceiro, com certeza você vai enxergar os detalhes. Faça planificação, planejamento dos seus casos e você vai ver o que vai acontecer com seu grau de exigência com as empresas. Bom, de maneira bem básica, os aligners são previsíveis? Olha, nós já fizemos uma coletânea muito grande sobre esse assunto porque é de interesse geral, na verdade. Eu vou resumir tudo num só. Aqui tem uma compilação dos movimentos previsíveis para alinhadores somente. Então, você tem aí, se é previsível, vai fazer um apinhamento acima de 8 milímetros, aí já começa a ficar mais difícil, né? Ou uma discrepância de linha média. Então, eu acho legal essa tabela, nós podemos guardá-la como referência e usar para uma pequena reflexão. Este caso aqui, ele se enquadra na coluna da esquerda, bem previsível. Olha só, apinhamento anterior e inferior, nada mais fácil do que planejar 13 alinhadores
expandir a arcada para melhorar a estética da paciente. Não vou mostrar todas as fotografias aqui, mas vejam que isso não tem erro. Este é o piloto, né, do caso piloto para aqueles que fazem alinhadores. Ok, digamos que eu quero arrojar um pouco mais. Eu posso pegar aí os casos de média complexidade, onde a gente encontra já algumas giroversões de premolares, eu vou ter que intruir os dentes em determinado espaço, eu vou ter que expandir, eu vou ter que fazer aí algum pouco de controle de torque, e aí também conseguimos, sim, ok? Talvez melhorar um pouquinho em formato dessa arcada, faltou, está meio triangular, eu não gostei tanto, mas veja só, nós usamos aqui um recurso que eu ilustrei nesse vídeo, tá no YouTube, se vocês quiserem olhar, está usando como referência aí, essa ferramentinha que é bastante legal, que chama AutoPush, que está lá no Dent1, em que os colegas, quando fazem um movimento, está movendo o dente para que ele caiba naquele espaço, automaticamente o software faz expansão ou distalização, ele faz aí a obtenção de movimento, evitando, se você deseja, os desgastes interproximais, principalmente dos dentes posteriores, onde normalmente nós não o queremos muito. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso tratamento inicial e final, falta um pouquinho de cuspidação ali, mas isso vai acontecer. Aí a gente coloca agora um caso de maior dificuldade. Poxa, se eu posso tratar este caso? Sim, com alinhadores também posso. Mas eu pergunto aos colegas, vocês sabem muito bem, qual é o prognóstico, né? O que podemos esperar com este tratamento? Olha, então eu prefiro, e já nestes casos, se possível, usar uma terapia híbrida. O que eu chamo de terapia híbrida? Quando nós colocamos outras ferramentas, né, no nosso contexto aí de tratamento, no nosso planejamento. Então, neste caso, associamos o lado esquerdo, que eu tenho uma classe 2 gigante até, acho que tem mais de 4 milímetros aqui para a gente corrigir de problema sagital. Usamos o Carrière, usamos lingual segmentado só naquele dente, o canino direito, que está muito rotacionado, e alinhadores na arcada inferior. Na arcada inferior eu vou planificar a curva de SP usando aí o software, vou corrigir separadamente só esse canino e vou colocar em chave o canino esquerdo, usando carreira elástico de classe 2, desculpa. Ou seja, em 5 meses, nós colocamos o dente em chave, o lado esquerdo, e aqui daqui para frente, gente, retira esses dispositivos, vamos fazer uma limpeza, vamos comemorar, porque agora é escanear e terminar com alinhadores. Ficou muito mais fácil, né? Quantos alinhadores nós economizamos aqui nesse contexto? Dezenas, com certeza. Ok? Então, finalizando com aligners, daqui para frente, eu só quero mostrar para vocês esse flash aqui, como iniciou, depois com Carrière, em 5 meses, nós colocamos até o mini implante, a paciente deixou de colaborar, e isto acontece com todo mundo, a gente sabe disso, e na fase de talhamento ou finalização, já sem o Carrière. Ok, queridos, então vamos lá. Esse é um conceito que está instituído pela empresa, tá? Lógico que a gente tem que comentar algumas coisas que já estão prontas. Aqui eles falam que vocês estão economizando 70% usando o software. Por que é mais conveniente agora retirar o aparelho precocemente? Primeiro, porque você não tem tantas dobras nos arcos, né, reduzindo o seu estresse, o desconforto para o seu paciente. Aí removemos os brackets por estética, né, melhorar aí, principalmente tornar o tratamento mais confortável para você e para o seu paciente. Aí eles colocam aqui, obviamente, né, quando você faz esses designs, né, termina, né, faz esses detalhes com o software nas suas mãos, na sua clínica, a qualquer momento. Isso se torna algo, ou seja, está na nuvem. A qualquer lugar que você esteja, você pode efetuar esses movimentos, esse controle de torque aí, no meu entender, bastante fácil de se fazer. Ok? E aí vamos pegar aí um exemplo só de um caso clínico, tá? Só duas fotinhas, porque nós não temos muito tempo. Paciente inicialmente com esse problema periodontal. E aí, o que nós fizemos? Nós colocamos primeiro, né, o dente, só aqui ilustrando para você, fazendo um torque, né, nesse dente, colocando essa raiz dentro do leito ósseo. Ali você tem um pontinho de pressão sendo representado, esse é um attachment negativo, né, ele vai fazer uma força para ali auxiliar a entrada dessa raiz no leito ósseo. Aí está clinicamente o que estaria acontecendo.
o paciente foi encaminhado para fazer o enxerto, sim, e aí nós temos a resolução clínica e o andamento do caso adiante. Obviamente, nós temos alguns casos menos severos em que nós temos recuperação periodontal bastante interessante nesses pacientes. Meus amigos, aqui, por que Dent One? Por que usamos esse software? Bom, primeiro que ele é pay-per-use, né? Você não precisa comprar, você pode fazer o design ali livremente, você usa como diagnóstico, você tem o sistema de layers, ele é muito leve, impressionante como nós conseguimos utilizar em vários computadores, inclusive um pouco mais antigos. Podemos usar no Windows e no Mac usando Parallels, o Windows, né, o PC. Ele é muito intuitivo e moderno esse design. Muito bem. O que eu posso fazer com este software, pessoal? Lembrando que vocês podem fazer as perguntas no nosso chat, depois nós vamos conversar sobre isso, ok? Deixa eu só... Vamos lá, depois nós voltamos no chat. Bom, o que nós vamos fazer? Design para Clear Aligners. Claro que isso aqui é o básico para trabalhar com Dent One ou outros softwares. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar ali uma sequência de STLs, de arquivos que vão ser armazenados no seu computador e dirigidos para a impressão 3D e a confecção dos seus alinhadores, seja em office ou terceirizado a uma empresa. Exemplificando aqui um caso tratado, o caso de média complexidade, não é tão complicado, mas ele traz aí algumas características interessantes, porque o retratamento traz triângulos escuros essa paciente, uma constricção da maxila ali, bastante interessante, né? A gente pode expandir bastante, vai ajudar esteticamente essa paciente. Aí você vê que os dentes inferiores estão lingualizados, bem lingualizados. Olha que bonito, né? Nós fizemos expansão das arcadas da paciente, e nós tivemos esse resultado clínico, a meu entender, bastante interessante. E aí, o que aconteceu? Veja o controle de torque, né, o controle rotacional, que são dilemas, né, para os alinhadores, e funciona se o paciente, obviamente, colaborar. Então, aí, terminado o nosso caso, radiografia panorâmica, veja que a paciente tem um implante lá, já tinha antes esse implante. Veja aí, gente, controle de torque que nós adquirimos. Olha, é óbvio que com aparelho fixo a gente faz isso também, mas com esse controle que nós temos em mãos, com alinhadores, especialmente alinhadores in office, é bastante interessante, fica bastante interessante e relativamente cômodo trabalhar com esses sistemas. Eu chamo a atenção para vocês com relação ao canino inferior. Veja aqui, ó, vocês estão vendo a minha seta? Como ele está saltado, né, com relação ao vestibular, como é que ele se encontra em melhor posição. É claro que eu poderia estar pedindo tomografias e constatar isso, mas clinicamente eu percebo que esse dente está bem colocado no leito ósseo, bem melhor colocado do que antes. Olha, nós também podemos utilizar para fazer bases de modelos para aqueles que estão aí pensando em prestar board, seja no Brasil ou fora do Brasil. Você tem lá a confecção da base totalmente frio, vocês podem colocar lá e depois vocês vão exportar por $1 cada modelo, esses que nós temos ali. Só para saber, a título de informação, nós temos análise de Bolton também, basta clicar no Model Analysis. Podemos fazer simulação de tratamento, essa ferramenta Auto-Align está lá na parte de setup e você vai ter ali a correção. Ela não é perfeita como nenhum software de simulação, mas ela traz para vocês aí um indicativo para convencer seus pacientes, conversar com eles a respeito de tratamentos, hipóteses de tratamento, ok? Algo bastante recente é o OneViewer. OneViewer, ele é uma ferramenta nova para nós compartilharmos os nossos tratamentos, ou seja, naquele modelo de negócio onde você quer que algum colega faça o uso do software sob o seu comando, é ideal, porque você vai ter esta visão, inclusive com a barra, né, de movimentos, com a timeline do lado direito ali sendo representada, os SPRs sendo representados, aqui nesse paciente 26 alinhadores, para aprovação, para observação dos seus colegas, daqueles que estariam sob a sua supervisão, sejam alunos ou sejam colegas aí que dependem do seu trabalho. Então, é muito interessante também, é uma ferramenta muito recente. Então, resumindo aqui, eu posso fazer setups, simulação de tratamento, Bolton análises. Então, quanto custa?
o setup totalmente tudo free, né? A configuração tudo free. Às vezes, mais para você fazer exportação, o setup para lines, eu acho que ainda está free, mas ele vai ser cobrado em $1 por modelo exportado, ok? Então, é um modelo novo de negócio, isso não existia até o momento. Vamos agora falar diretamente do software em si, depois nós vamos entrar, lembrando que a gente vai baixar na verdade, a gente vai subir, né, os arquivos ao software e mostrar para vocês passo a passo a configuração de um caso. Mas eu chamo a atenção para vocês com relação a para mim, me parece muito didático, olha só como que funciona os menus. Então, você sai de View, vai para Segmentation, 3D Setup e depois Modeler. Então, você vai fazer nessa sequência como se fosse uma sequência muito lógica, né, para você acompanhar. Então, em cada um desses, você tem uma função até chegar no Modeler. Então, um pouquinho do que nós temos que fazer. Do lado esquerdo, quando você clica no superior, você abre do lado esquerdo um outro menu. Aí, nesse menu, você vai ter algumas funções, nós vamos ver depois, e você pode ou não seguir adiante com essas daqui, que não são obrigatórias. Quando aparece embaixo, quando você tem embaixo um outro menu, siga da esquerda para a direita da mesma forma e você sempre vai acertar. Ferramentas. Você tem o Clipping View, que é uma maneira de você analisar os modelos. Você tem como fazer edição das malhas dos modelos. Tá? Tipo, quando os modelos não se encontram bem regularizados. Tá? Você tem também um guia, olha que interessante isso, eu nunca tinha visto, tá? Quando você clica, ou então automaticamente vai aparecer um guia para você, o que eu tenho que fazer em cada... Eu esqueci, não lembro mais da aula, tal, esqueci. Não se preocupe, que você vai ter um guia adicional para te ajudar. Como a gente segmenta? Vamos lá. Bom, é uma dúvida comum, né? Porque o pessoal fica meio perdido na hora de segmentar. Com o botão direito, usa ele sempre, tá? Que você consegue apagar aquelas esferas que estão muito fora do modelo, e com o botão esquerdo você vai guiando as demais, tá? Então, é bem fácil de segmentar e a inteligência artificial está ajudando bastante nos últimos tempos. Ok, e esse problema que aparece aqui, ó, como resolver? Então, muitas vezes me perguntam também, olha, como é que eu faço para resolver esse probleminha que aconteceu? É fácil, presta atenção aqui, ó. No 35 apareceu um probleminha, eu vou lá, é um probleminha de segmentação, eu vou no 35 e busco uma esfera que está debaixo do ponto de contato. Aí você clica naquela esfera e joga lá para cima, só isso. Então, assim, o software ele entende os pontos de contato quando você tem as linhas por cima dos pontos de contato. Guarda isso, tá? Porque vocês vão precisar. Que nem nesse caso aqui, ó, não está certo, ele não vai reconhecer. Aí, quando você joga as bolinhas lá para cima, você desenha toda a proximal, aí funciona. Ficou claro isso para vocês, né? Outro problema que às vezes acontece, ele não identifica o dente. Você vai adicionar o dente, você vai colocar o dente 42, por exemplo, e essa ferramentinha é bastante legal. Você clica 1, 2, 3, olha lá, tem um menu lá embaixo. 1, 2, 3, 4 bolinhas. Colocou 4 bolinhas, ele vai fazer um desenho em volta da coroa. Aí você clica com o botão direito agora nessa linha, vai criar uma esferinha adicional, aí você vai desenhando. Ok? Isso é uma dúvida muito comum, tem gente que já perdeu muito tempo quando estava fazendo segmentação, ou parava por aqui, desistia. Então, agora vocês estão sabendo como é que se faz isso. Não é difícil, tá? E também não é muito frequente, mas pode acontecer, se a malha dos seus modelos não está perfeita. Esse longo eixo também é bastante interessante vocês fazerem corretamente. Não é obrigatório, não vai interferir tanto no seu setup, mas basta você colocar essas linhas, a gente vai ver na prática um pouquinho daqui a pouquinho, ok? A gente vai colocar essas linhas porque isso vai impactar diretamente depois nisso daqui. Então, quando você coloca o eixo certinho dos dentes, aí você clica naquele... Tem uma pequena representação FACC ali em cima, aí aparece todas essas linhas aqui. Aí, o que você está fazendo o setup, você tem um longo eixo certinho dos seus dentes. Então, ajuda bastante. Vamos lá. Modeler, essa é a função talvez a mais importante, porque é lá no final. Modeler Function. Então, vamos lá.
Vamos entender. Nós vamos fazer essa configuração ao vivo depois. Todo mundo tem que mudar a configuração, pelo menos na minha opinião, aquela que vem de fábrica, aquela que vem com software. Cada vez que vocês fizerem uma atualização, vocês têm que ir em Modeler e configurar, porque ela vem ali, por exemplo, 5 graus de rotação configurado para cada step, ou 5 graus de torque, 5 de tip, é muita coisa, é muito forte. Então, nós não fazemos essa configuração. Então, vou pedir para ajustá-los para esses números aqui. E vou explicar por que nós usamos esses números também. Ok? Tem um porquê disso, nós vamos entender na logística até de produção dos seus alinhadores a cada 40, a cada 50 dias. Você pode ver que aqui do lado direito você tem máximo, né? Ou seja, quando vocês ultrapassarem esse movimento nos seus steps, você vai receber uma advertência aí, você pode mudar ou aceitar conforme a sua vontade. Muito bem, com relação ao design, para os iniciantes, ou até para nós que já estamos há algum tempo, eu ainda uso o Tough Control, lá embaixo, do lado esquerdo. Dá um cliquezinho ali, ó, que ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. Essa caixa, para mim, é fantástica. É muito mais fácil você trabalhar ali. Você dificilmente vai errar. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, quer rotacionar incisivo lateral? Então, o que eu faço? 4 ou 5 toques ali com aquela configuração que eu falei. Então, eu vou dar 4 ou 5 toques, eu tenho que evitar, obviamente, nessa configuração, os movimentos que são antagônicos, né, que isso não funciona, e também não vou mover todos os dentes da arcada numa mesma layer, né? Então, vamos fazer esse movimento, por exemplo, 5 toques, olha o que acontece. Aí apareceu um IPR. Não quero esse IPR, o que eu vou fazer? Não quero esse IPR. Eu vou mover dos outros dentes, abrir espaço? Não faça isso. Vai ali embaixo e clica só no auto push. Aí ele faz um movimentinho lá do canino, ele achou um espacinho, acomodou o canino e abriu espaço sem necessidade de IPR, com uma observação. Cada vez que você faz isso, você adiciona um movimento a mais. Então, pode ser interessante, você vai adicionar um pouquinho mais de alinhadores na sua layer, mas pode ser interessante porque você evita os IPRs. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Depois eu volto aqui, então, nas perguntas. Configuração das layers. Vamos lá. Bom, de uma maneira bastante simplista, tá? Eu gostaria de deixar, até porque nós estamos gravando isso de maneira bem didática. Então, você está lá, situação inicial, o que nós sugerimos, o que a empresa sugere. Na Layer 1, nós vamos fazer por expansão, tá? Se a gente fizer isso, a gente vai errar muito pouco, tá? Então, vamos fazer expansão, se o caso realmente exige, obviamente. Então, vai, na Layer 2, nós vamos fazer correção das rotações. Eu acho que nem perceberam, porque o dente 22 que está com uma pequena rotação. Ok? Então, vamos lá de novo. Inicial, aí eu faço expansão no Layer 1, aí no Layer 2 eu faço um pouquinho de rotação. Aí eu vou mexer agora, vou trabalhar um pouquinho da correção anteroposterior. É como ortodontia fixa, né? Vai por passos. E na Layer 4, na última, eu vou fazer os detalhamentos. Então, essa é só um exemplo bem básico, né, do que são recomendados as configurações nas layers. Sobre attachments, uma das últimas informações que eu dou para vocês, até porque nós já estamos quase 40 minutos, atrasamos um pouquinho. Eu queria dizer para vocês, gente, que essa biblioteca imensa que tem aqui, ela para mim, ela é mais importante, são mais importantes esses attachments. Esse que é o colocado ali, é o semi-elíptico, esses cortes para elásticos, né? Aqueles pontos negativos, né, em verde que encontra aqui, para a terceira ordem, movimento de terceiras ordens, são attachments negativos, bite ramp para mordidas profundas, e os pressure points em esferas, que também são negativos. Também usamos também para elásticos, os cuts para botões. Então, assim, basicamente são isso, né? São esses daí. A gente sabe que attachment, a gente sempre tem parte de controvérsias, né? Muita gente gosta de um, gosta de outro, explica de várias maneiras. Mas a gente tem que saber que a gente tem que considerar que existem fatores de retenção, como o tamanho das coroas, né? Dentes que foram perdidos, tal. Também a quantidade de retenção ela deve ser mínima, ou seja, de quantidade de attachments por arcada para obter a retenção.
tem que ser mínima, porque senão isso vai causar muito desconforto ao seu paciente na hora de remover os aparelhos, principalmente. E pensa no momento desejado, o movimento que você deseja. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Retenção. Normalmente, um anterior e um posterior, não é regra, mas nós colocamos. Um no molar, um no anterior, pode ser um canino. Formatos, depende da vontade de cada um, mas eu gosto muito do semi-elíptico. Eu vou fazer angulação. Qual que é a orientação? 2 atátimas, um cervical e um incisal nestas conformações. Então, a gente sabe que nós vamos provocar forças, né, para esses dentes aí, fazendo o controle de angulação. Ok, alguém está falando aí, mas tudo bem, vamos lá. E também posso usar como base, né, para poder também é bastante difundido, os atátimas retangulares para controle radicular, ok? Para extrusão, vamos ver para extrusão. Para extrusão não funcionou, deixa eu ver aqui. Cadê o para extrusão? Ele sumiu. Não sei por que, onde foi parar. Bom, na extrusão a gente sabe que a gente vai colocar um attachment. Deixa eu ver. Bom, a gente faz na prática lá. Para a intrusão, nós não colocamos attachments no dente-alvo, nós colocamos nos dentes vizinhos para evitar que o aparelho se desloque. Basicamente é isto. É mais fácil entender porque o plástico vai promover essa força necessária para a intrusão. Para rotação, muito tranquilo também, difícil de fazer, mas tranquilo com respeito à colocação dos attachments. A gente vai colocar attachments nessa posição, semi-elípticos, na posição, digamos aí, vertical, e aí você tem a força colocada aí, neste caso, responsável pela movimentação, e isso é bastante conhecido também. Para torque, é bem interessante e importante que tenhamos aí os attachments negativos, né? E alguma retenção nos dentes vizinhos, né? Não necessariamente o dente que sofre torque necessita de attachments, mas é importante que nós tenhamos pelo menos um pressure point lá, ou alguma o power reeds, né? Que é a marca, né? Falado, para você ter essa força e aí, pelo menos tentar, de uma maneira bastante cadenciada, o movimento de torque desses dentes. Por último, aqui eu só vou recomendar para vocês que guardem isto, tá? Antes de você exportar os modelos, você tem que pensar em 5 coisas, basicamente. Verificar o occlusal check, né, no 3D Setup, ver se existem contatos muito pesados e se eles são desejáveis, ou retirá-los se necessário. Você tem que configurar seus steps em modular, você vai mostrar todos os seus steps e vai ver os seus steps também em modular, vai colocar os attachments e vai colocar o rótulo, né, e os números nos seus modelos, ok? Muito bem, voltamos aqui. Vamos ver aqui as perguntinhas aqui. Bom, pessoal, eu vou me adiantando aqui. Vamos ver agora, lembrando aqui que eu estou eu estou aqui, eu acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Deixa eu desligar o chat, depois a gente vê as perguntinhas. Vamos lá, nós vamos aqui agora fazer ao vivo um estudo de caso. São 8h12 aqui no Brasil. Bom, eu cliquei, vamos voltar lá. Eu cliquei em mais, new, tenho o software instalado no meu computador, eu estou no Mac, usando um aplicativo que se chama Parallels. Ok? Vou eleger aqui, no caso, in-house. Vamos colocar um ID aqui, normalmente eu coloco a data de hoje. Primeiro, vamos colocar case. Ok? Todos esses passos aqui, hoje em dia a gente faz automaticamente, porque eu não vou assinalar nada, não necessito dessas informações. Aqui sim, aqui eu tenho que parar e buscar meus modelos. Vou clicar em Maxilla. Vou buscar onde eu guardei esses modelos. Nos seus casos aí, gente,
os seus modelos estão aonde? Você tem que buscá-los. Eu acho que é interessante que os colegas venham fazendo junto comigo este passo a passo, eu acho que é importante. Então, eu já cliquei em maxila, cliquei em mandíbula, ok? Next. Nada mais do que isto. Então, o software já está subindo, nós estamos subindo na nuvem os nossos arquivos. Aguardamos um pouquinho, enquanto isso eu posso... Não, já foi rápido demais. Vamos lá. Dou Next aqui, novamente. Next, ok. Já terminamos aqui o nosso processo, praticamente. Vou até embaixo. Submit. Aí ele vai perguntar se eu posso aqui processar o OneDesign, que é o nosso software. Coloquei isso agora, ele vai perguntar se eu posso fazer isso. Ok, vamos adiante. Então, agora vai abrir o software com os modelos como saíram do scanner. Tá? Então, muito tranquilo até o momento. Eu acho que todos aqui... eu acho que nesse momento é interessante, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha, pode... Deixa eu ver quem está presente aqui. O Luiz Fernando Eto está perguntando para mim, nos casos híbridos, quando se remove o aparelho fixo para fazer o escaneamento, existe risco de recidiva? Claro que existe, muito bem, o Eto. Eu acho que é isso mesmo que é importante nós entendermos. Quando nós removemos os bractes, no mesmo dia nós já fazemos escaneamento. Tá? Nós já fazemos escaneamento. E entregamos, por isso essa é uma grande vantagem do WinOffice, entregamos um alinhador de contenção em máximo aí 5, 7 dias, até que seus alinhadores estejam prontos. E muitas vezes, pela velocidade com que conseguimos fabricar em Office, podemos até iniciar o seu tratamento com alinhadores em 5 dias, se for o caso. Algum recurso para modificar a gengiva? Às vezes deforma um pouco o modelo. Obrigado por compartilhar. Para modificar a gengiva. No Dentware, acho que todos os softwares eles têm alguma remodelação de gengiva durante não sei se eu entendi isso, o percurso do setup. Mas você fazer alteração da forma de gengiva, nesse momento eu desconheço, eu posso buscar essa informação mais para frente, mas eu acho que não tem.